Boa noite a todos. É um prazer para a nossa família poder estar aqui com vocês nesse mês da família, e nós nos sentimos muito felizes e muito honrados e privilegiados por podermos participar aqui na Casa de Oração da Rua Mineira nesse mês da família. E nós estamos muito felizes por poder estarmos a família toda junta e poder partilhar com vocês algo que temos aprendido da palavra de Deus. Na realidade, eu estou me sentindo como essa imagem entre o amistoso e a França e a Bélgica. Eu estou me sentindo como esse jogador francês aqui nesse final de semana. Não sei muito bem o que eu estou fazendo enquanto tem meu avô, meu tio e o meu pai, mas eu espero que Deus possa nos desafiar e nos ensinar como nós podemos influenciar na nossa família. A primeira coisa que eu me fiz então quando veio a nossa responsabilidade foi pensar então o que tratar e o que falar sobre família. Várias coisas eu não poderia falar, vários assuntos eu não poderia nem sequer ter experiência. Então a única coisa que, vamos dizer assim, sobrou para mim foi falar sobre nós como filhos e o nosso impacto sobre a nossa família. E lembrei desse filme, não sei se você já assistiu esse filme, um filme chamado 12 é Demais, onde mostra de uma forma cômica e humorística como que os filhos impactam no interior da sua família. Filhos diferentes, de idades diferentes, como é o nosso campo aqui hoje à noite, pessoas diferentes, idades diferentes, culturas diferentes, mas nós temos algo em comum, que é o impacto que nós filhos fazemos e temos sobre a nossa família. E isso é algo inegável para nós filhos sobre a nossa família. Então, filhos de 5, filhos de 10, filhos de 20, 40, 80 e assim por diante, tem impacto nas suas respectivas famílias. Mas hoje à noite a gente não vai olhar para a família individual de cada um, ou nós não vamos olhar para filmes, mas nós vamos olhar para uma família, ou melhor, duas famílias descritas em 1 Samuel, capítulo 2. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia, então, em 1 Samuel, capítulo 2, versículos 12 ao versículo 26. Samuel, capítulo 2, versículos 12 ao versículo 26. Começa dizendo assim: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas, antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar, ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar, e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos, sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia a Siló com o marido para oferecer o sacrifício anual. Ele abençoava Eucana e sua mulher, dizendo: o Senhor dê a você filhos desta mulher, no lugar daquele por quem ela pediu e dedicou ao Senhor. Então voltavam para casa. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso,
o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Esses versículos que nós lemos de 1 Samuel capítulo 12, eles evidenciam para a gente duas famílias diferentes, filhos diferentes, com perspectivas diferentes e impactos diferentes que eles traziam sobre a sua família e sobre os seus pais e para o povo de Israel e para com Deus. Com base nesse texto que nós lemos, o título da minha mensagem e a pergunta que eu me fiz é essa: o que esperam de mim? Eu, como filho, o que esperam de mim? O que os meus pais esperam de mim? Isso é importante, mas mais importante do que isso, o que Deus espera de mim e de você como filhos. E olhando para esse texto, nós vamos tentar entender o que Deus espera de nós como filhos. E ao final dessa mensagem, eu espero que nós possamos gravar isso. O que Deus espera de nós, de mim e de você como filhos. A primeira coisa que chama a minha atenção e que Deus espera de nós é essa primeira coisa chamada prioridade. O texto é bem enfático nos seus versículos 12 e versículo 21, ao diferenciar a prioridade com que Ofni e Finéias davam a Deus e a prioridade com que Samuel dava a Deus. No versículo 12 do capítulo que nós lemos, diz que os filhos de Eli eram ímpios e eles não se importavam com o Senhor. A prioridade deles era outras coisas, mas não Deus. Eles estavam preocupados com as mulheres daquele local. Prova desse fato é que eles se deitavam com as mulheres que serviam à entrada da tenda. Eles estavam preocupados com os sacrifícios que eles iriam receber, quanta carne eles iam tirar. Eles estavam preocupados com fama, com riqueza, mas a prioridade deles estava longe de Deus. No versículo 21, por sua vez, nós lemos o oposto disso. Nós lemos que enquanto isso, o menino Samuel crescia, mas aqui tem um diferencial, que ele crescia na presença do Senhor. Eu imagino Samuel como uma criança que, se desenvolvendo como um adolescente, como um jovem e assim por diante, crescendo na presença do Senhor, porque a sua prioridade era Deus. Nós vemos essa distinção aqui. E sabe, não existe uma forma de nós começarmos um final de semana de famílias sem evidenciar o segredo de um sucesso de uma família, ou a felicidade de uma família, que se dá a prioridade que essa família e que filhos dão a Deus. Não é à toa que quando eu gosto lá na casa dos meus avós, sempre eu gostei, tem um quadro na casa dos meus avós que diz o seguinte: Cristo é o cabeça deste lar, hóspede invisível em todas as refeições, ouvinte silencioso em todas as conversas. Ou se nós olharmos para o Salmo 127, versículo 1, diz que se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Sabe, Deus espera que nós, como filhos, tenhamos Ele como prioridade. E Samuel é um exemplo de um filho que teve como prioridade a pessoa de Deus na sua vida, nos seus pensamentos e nas suas atitudes. Quando nós pensamos sobre prioridade, família e Deus,
a minha mente se voltou para Gênesis, no capítulo 22, no versículo 12, onde fala sobre a família de Abraão. E vocês conhecem muito bem a história do capítulo 22, onde Deus pede para que Abraão ofereça Isaac como sacrifício, e Isaac não poupa o seu filho, e diz no versículo 12, do capítulo 22, não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não lhe negou o seu filho, o seu único filho. Um exemplo de uma família, de um homem que tinha Deus como prioridade, que Deus, ao pedir para que Abraão fizesse algo, onde ele prova então a fé e a prioridade de Abraão, se vê a prioridade na vida de Abraão, e sabemos a diferença que isso faz sobre as nossas famílias. O que esperam de mim e de você como filhos? Que nós tenhamos Deus como prioridade. O contrário disso, nós vemos em famílias como há muitos anos atrás, até hoje, vez ou outra, você vê uma reportagem sobre ela, em busca de dinheiro, assassina os seus pais, que não tinha Deus como prioridade, e essas são uma das consequências. Li uma reportagem que dizia: filho mata a mãe, e diz que um filho viciado em crack e cocaína, ele com dívidas de drogas, ele acaba por assassinar a sua mãe, porque ele queria dinheiro da sua mãe. Exemplos de famílias que não tinham Deus como prioridade. E nós lemos nesse texto de 1 Samuel o exemplo de Ofni e Finéias, que não se importavam com o Senhor. E talvez aqui hoje à noite possam ter filhos como Ofni e Finéias, que não se importam com o Senhor, que não se importam com a presença de Deus na sua família, que tem o dinheiro, que tem a fama, que tem o status social, a profissão e entre outras coisas como prioridade, mas que não tem Deus como a sua prioridade. E nós lemos a frase do pastor Hernandes, que diz: a nossa relação com Deus cimenta os demais relacionamentos, colocando-os dentro de uma correta perspectiva. Os nossos relacionamentos com a nossa família, com os nossos pais, com os nossos irmãos, avó e enfim, são derivados, e ele está dizendo aqui, da nossa relação com Deus. Se temos um relacionamento de intimidade com Deus, baseado na prioridade que temos a Deus, nós podemos ter a certeza de que os demais relacionamentos terão resultados positivos, porque Deus é o centro das nossas vidas. Deus é a prioridade daquilo que temos e daquilo que somos. E o convite que Deus nos faz, e a primeira coisa que nós precisamos aprender, o que Deus espera de nós, o que espera de mim, é que nós tenhamos Deus como prioridade. E em meio a tantas coisas que nós temos a fazer, dos nossos afazeres durante a semana, as preocupações da vida, enfim, que nós possamos entender que Deus deve ser a prioridade, que Deus deve preencher o lugar de número 1 nas nossas vidas. Samuel vai provar para a gente que isso vale a pena, e que a gente vai ver isso. Então a primeira coisa que espero de mim, que meus pais esperam, que Deus espera, é que nós tenhamos prioridade a Deus. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto, e pode parecer uma coisa óbvia ao se tratar de filhos, é sobre a obediência. E Deus espera de nós obediência. E eu vejo aqui nesse texto duas áreas que nós precisamos ser obedientes. A primeira área que a gente precisa aprender a ser obediente é a ser obediente com as nossas responsabilidades. Aqui no livro de 1 Samuel, a gente vê que Ofni e Finéias tinham uma responsabilidade. Ofni e Finéias não eram jovens que faziam qualquer coisa ou que não tinham responsabilidades, que viviam a forma como bem entendessem, jogados. Ofni e Finéias, eles eram sacerdotes.
Eles tinham uma responsabilidade para com Deus, eles tinham responsabilidades para com o povo, eles tinham responsabilidades para com o seu pai, mas eles não cumpriam as suas responsabilidades. Não sei se vocês prestaram atenção nesses textos que nós lemos, que dos versículos 13 até os versículos 16, a gente vai ver como esses jovens eram desobedientes com as suas responsabilidades. E a gente descobre esse fato porque quando a gente lê em Levíticos capítulo 7, 28 ao 30, Deus estabelece como devia ser os sacrifícios prestados a Ele. Lembremos que estamos aqui em 1 Samuel, estamos no Antigo Testamento, uma época em que essas leis ainda vigoravam, e a lei de Deus se mantinha a mesma para a forma como os sacrifícios de Deus eram feitos. Em Levíticos capítulo 7, 28 ao 30, a Deus vai estabelecer algumas coisas que deviam acontecer, que é lei, para que os sacrifícios fossem da forma como agradassem a Deus. Mas Ofni e Finéias eram tão ousados e não se importavam com Deus, que eles cometeram 3 erros aqui, na forma como eles prestavam culto, desobedecendo com as suas responsabilidades. O primeiro erro que eles cometeram é que eles não se contentavam com o que cabia a eles no sacrifício. Aos sacerdotes pertenciam o peito e a coxa do animal que era oferecido. Mas se você ler aqui nesse texto, diz aqui que o auxiliar do sacerdote ele vinha com um garfo de 3 dentes, e ele enfiava na panela, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Eles não estavam contentes naquilo que Deus havia estabelecido que era o correto, que era o peito e a coxa do animal. Eles queriam simplesmente tudo que era oferecido. Sabe, eles desrespeitavam, eles desonravam e eles desobedeciam a sua responsabilidade, porque eles não se contentavam com o que eles tinham. E quantas vezes nós, como filhos, como igreja, como filhos de Deus, nós agimos da mesma forma? Nós estamos descontentes com aquilo que Deus tem nos dado, com aquilo que as nossas famílias têm nos proporcionado, e a gente sempre é enfático em pedir mais, em reclamar, em querer mais, nunca estamos satisfeitos. Essa era a atitude de Ofni e Finéias para com Deus. Eles eram desobedientes para suas responsabilidades. Eles queriam mais, mais e mais. E talvez um dos nossos problemas como filhos é porque quando nós olhamos para pais, para avós, enfim, a gente vê como uma forma de pedir. Eu quero, reclamamos, e a última coisa que nós fazemos é se contentar ou agradecer com aquilo que nós temos e aquilo que nos diz respeito. Esse foi o primeiro erro de Ofni e Finéias. O segundo erro deles é que eles não respeitaram a ordem que foi imposta por Deus. Naquele texto que eu me referi, no Levíticos capítulo 7, Deus vai exigir que a gordura viesse antes da carne. E se vocês prestarem atenção no versículo 15, diz: mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço dessa carne, dê um pedaço para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar, o que era o correto, e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, senão eu vou tomar a força. Eles não estavam preocupados com a ordem das coisas que Deus havia colocado. Eles gostavam de pular etapas. E Deus havia estipulado que a gordura vinha antes da carne, mas eles não estavam nem aí para aquilo que Deus havia dito na sua lei. Eles eram desobedientes para com Deus. E mais uma vez aqui uma outra aplicação que vem à nossa mente é que como filhos, muitas vezes nós queremos pular passos, pular etapas. Nós queremos exigir coisas, e como esse povo faz aqui, eles exigem coisas que eram fora da ordem.
Eles faziam aqui uma espécie de barganha, porque eles queriam tudo. Eles não respeitavam ordem, eles não respeitavam as coisas como deviam ser, mas eles pulavam à frente. E talvez nós, como filhos, muitas vezes, ao ouvirmos os nossos pais, nós queremos pular a ordem, porque a gente acha que a gente sabe de tudo, porque a gente acha que a nossa ordem das coisas é a correta. O que o meu colega faz, ou o que eu ouvi dizer, é o certo, tem que ser feito daquela forma. Mas nós precisamos aprender a seguir a ordem das coisas, a seguir as coisas como elas devem acontecer, e não querer ultrapassar ou pular as coisas. Sabe, eles não respeitavam a ordem de Deus. E o terceiro erro de Ofni e Finéias é que o interesse deles vinha antes de qualquer coisa. A carne devia ser cozida, de acordo com Levíticos capítulo 7. Mas Ofni e Finéias gostavam mais da carne assada. O texto está dizendo isso para a gente. Então, por simplesmente eles gostarem da carne assada, eles achavam então que a carne deveria ser assada e não cozida como Deus queria. O interesse deles vinha antes de qualquer coisa, até porque a prioridade deles não era Deus. Quantas vezes nós colocamos o nosso interesse antes de qualquer outra coisa? Quantas vezes nós fazemos como Ofni e Finéias, eu gosto assim, então tem que ser assim. Ou nós pedimos uma orientação de Deus, mas nós impomos sobre Deus a forma como as coisas devem ser. Senhor, eu gostaria de ganhar um emprego, mas eu queria que fosse da sua vontade, mas esse emprego tem que ser assim, assim, assado. Se ele não for, eu não quero não. A minha família tem que ser assim, assim, assado, e se não for assim, eu também não quero, eu também não estou satisfeito. Dentro da igreja, talvez possamos fazer as mesmas coisas, quando a última coisa que fazemos é buscar a orientação de Deus, e é buscar que Ele nos ensine e que Ele nos evidencie como devem ser as coisas. Eles desobedeciam para com as suas responsabilidades. Mas por outro lado, você vai ver o jovem e o menino Samuel, que no versículo 18, Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor. Samuel honrava para com a sua responsabilidade. Samuel obedecia a sua responsabilidade que ele tinha naquele local, que ele tinha para com Deus, que ele tinha para com a sua mãe. E é interessante notar que no livro de 1 Samuel, até 1 Samuel capítulo 16, você vê Samuel obedecendo a Deus, quando ele vai para ungir o rei, e Deus o orienta como deve ser feito, e ele então obedece e faz como Deus havia lhe dito. Nós podemos olhar para João capítulo 14, versículo 15, que diz: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Ou 1 Samuel 15, 22, Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. E Deus espera que nós tenhamos obediência para com as nossas responsabilidades. Nós, como filhos, temos responsabilidades. E Deus espera, e cada um aqui sabe as suas responsabilidades, quer na igreja, quer na família, quer no trabalho. E Deus espera que nós sejamos obedientes para com Ele nas nossas responsabilidades. E é interessante que nós vemos nesse texto a obediência também para com os pais. Chama a minha atenção nesse texto que você não vê Samuel reclamando com a sua mãe. Samuel, desde menino, quando ele nasce, ele foi entregue a Eli, foi entregue a Deus, né? E ele fica ali no templo, onde ele vai crescer ali. E você não lê na história de 1 Samuel aqui, Samuel reclamando com a sua mãe: poxa mãe, que lugar chato, não tem nada para fazer, eu queria estar fazendo outras coisas, eu queria estar em outros lugares.
Então Samuel ele era obediente para com os seus pais, para com a sua mãe. Ele estava ali e dá a entender que Samuel faz aquilo com o maior prazer, de obedecer aos seus pais, de estar ali naquele local. Ofni e Finéias, por sua vez, no versículo 25, diz que eles não davam atenção à repreensão do seu pai. Eli chega para Ofni e Finéias e pergunta: olha, o que vocês estão fazendo? A responsabilidade que vocês têm para com Deus, para com o povo, vocês estão fazendo isso de uma forma banal. Vocês estão desobedecendo às suas responsabilidades. Mas além de desobedecer às responsabilidades que como filhos eles tinham, eles desobedeciam ao seu pai, porque eles não davam atenção à repreensão do seu pai. Era como se entrasse por um ouvido e saísse para o outro. Provérbios, no capítulo 6, no versículo 20 ao 23, vai dizer: meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles os guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você, pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. Como se não bastasse esse texto de 1 Samuel evidenciar que o que esperam de mim é obediência aos meus pais, Provérbios capítulo 6, versículo 20 ao 23, nos evidencia isso. Um certo autor diz que obedecer aos pais não é uma opção dos filhos, é um imperativo de Deus para eles. E isso independe de idade, isso independe da condição que nós temos. Obedecer aos pais é um imperativo de Deus para conosco. Deus espera isso de nós. Sempre que a gente senta com o meu avô gosta muito de contar histórias para a gente. E sempre que o meu avô falava do meu bisavô, do Grandpa Robert, ele sempre enfatizava que o meu bisavô, nos seus 98 anos de vida, ele teve uma coisa diferencial, que foi o obedecer e honrar os seus pais. E isso fez diferença na sua vida e na nossa vida. E era apenas uma apresentação, uma representação prática de como nós podemos honrar a Deus. A terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é sobre a pureza que a gente vê nesse texto. Eu tirei o tio, A terceira coisa que a gente vê nesse texto aqui é a pureza com que é tratada a história desses filhos. Se a gente prestar atenção, e vocês viram o texto que a gente leu, Ofni e Finéias, eles eram o oposto de pureza. Eles eram o oposto de pureza. Eles faziam tudo aquilo que desagradava a Deus. E diz no versículo 17 que o pecado desses jovens era muito grande. Era muito grande. Por outro lado, a gente aprende, e aqui tem os versículos que eu me baseei, o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor. Ou no outro versículo diz aqui que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. E note e se recorde que esses homens, eles eram sacerdotes. Eles não eram qualquer um para esse povo, eles eram sacerdotes. Eles eram homens e jovens de referência. Mas é isso que é relatado deles. Será que nós, e cada um aqui na área que exerce, na igreja ou na família, será que quando se lembram de nós, se lembram de nós como os filhos de Ofni, né? Como Ofni e Finéias? Ou será que eles se lembram de nós como Samuel? Diz aqui no texto que Samuel contou, ainda menino,
ele ministrava perante o Senhor, vestindo uma túnica de linho. E a minha ênfase foi na túnica de linho, porque a túnica de linho naquela época era símbolo de justiça, de pureza, de retidão e de santidade. E não é apenas, e aqui é interessante, que não é apenas a vestimenta de Samuel que diz o que ele é. Não é apenas a vestimenta, não é apenas porque Samuel vestia uma túnica de linho, que Samuel era um exemplo de um jovem temente e que buscava pureza. A vida de Samuel fazia isso. As atitudes de Samuel, a obediência de Samuel, porque muitas vezes a gente confunde que pureza nas nossas vidas podem ser participar de coisas na igreja, dar aula para crianças, participar do louvor, fazer a diligência, ministrar, enfim, a gente pode confundir aqui vestimenta com caráter. E aqui o que é enfatizado de Samuel era um caráter que buscava a pureza e que buscava a santidade. Nunca se falou tanto no nosso atual momento e na nossa atual conjuntura política sobre política. Nunca se falou tanto em redes sociais, em televisão, sobre corrupção versus pureza. Fulano de tal vai conseguir se manter puro. Aí você abre essa televisão e cada dia você vê pessoas sendo investigadas, pessoas que contam do exterior e enfim, outras N processos. E a gente tem falado muito sobre isso. E quando a gente abre 1 Samuel capítulo 2, mostra que o que Deus espera de nós como filhos, o que os nossos pais esperam de nós como filhos, é que nós possamos buscar a pureza. Mas não uma pureza aparente, não uma pureza que se baseia em vestir uma túnica de linho, mas em uma pureza que se baseia em ser uma túnica de linho, em ter caráter para com Deus. Até porque o caráter é algo individual, é uma construção individual com a ajuda de Deus. Caráter não é passado de pai para filho, vamos assim dizer. Nós precisamos construir, nós precisamos buscar, nós precisamos orar ao Senhor para que Ele nos ajude nisso. E a prova disso é porque quando você abre lá em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1 ao 3, diga as suas folhas aí. 1 Samuel, capítulo 8, os 3 primeiros versículos vai dizer o seguinte: quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba. Mas os filhos deles não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Os filhos de Samuel, em um momento da sua vida, eles decidiram fazer o oposto do que o pai deles fez. E é por isso que caráter nós precisamos construir. É por isso que nós precisamos buscar a orientação e a ajuda do Senhor. Nós estamos tendo a oportunidade de lá em Goiabeiras começar a revista sobre o livro de Jó. E nas 2 primeiras lições que já tivemos, e lendo os primeiros capítulos de Jó, nós vamos ver que Jó é um homem de caráter. E enfatiza-se de Jó as seguintes características: Jó era irrepreensível, era íntegro, era homem que teme a Deus e era uma pessoa que evitava o mal. Jó não vestia uma túnica de linho, Jó evidenciava, Jó era uma túnica de linho, porque diz a Bíblia que ele era irrepreensível, íntegro, temente a Deus e que evitava o mal. Ele tinha caráter, e não apenas aparência. E sabe o que o escritor John MacArthur escreve? Ele diz o seguinte: a igreja deve se arrepender do seu próprio pecado antes de chamar a nação ao arrependimento de seus pecados. E eu queria parafrasear esse escritor e dizer que nós, filhos, independente da nossa idade, nós devemos olhar para nós mesmos
para o nosso caráter, para o nosso ser, para as nossas atitudes e pensamentos. E se há alguma coisa que distorce daquilo que Deus nos ensina, nós devemos chamar a nós mesmos, hoje à noite, ao arrependimento dos nossos pecados. Você vê no livro de Malaquias que quando Deus convida esse povo ao arrependimento, eles se fazem como sonsos, vamos dizer assim, e eles dizem: mas nós precisamos nos arrepender? Não, a gente está fazendo tudo certo, não? E Deus convida esse povo ao arrependimento porque eles não davam valor ao culto que prestavam a Deus. E o poder perdido na vida espiritual, ele somente pode ser conseguido de novo quando o pecador volta ao lugar em que pecou, procurando perdão e restauração da parte de Deus. E como nós cantamos numa música que diz assim: faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Esperam de nós, Deus espera de mim e de você como filhos, que tenhamos caráter, que tenhamos pureza, que zelemos por vidas que se assemelhem com a de Jó, de Samuel, e que se distanciem da vida que Ofni e Finéias levaram. Mas sabe, para encerrar, o último ponto que eu tenho: o que esperam de mim? E esperam de mim resultados. Esperam de mim resultados. Quando comecei a mensagem, eu disse que filhos têm um impacto tremendo na vida de uma família. E nós vimos reportagens que evidenciam isso. Nós lemos um texto que evidencia isso. Nós temos histórias na Bíblia que evidenciam como filhos têm impacto numa família. E Deus espera que na minha família e na sua família, como filhos, nós possamos trazer resultados para a nossa família. O primeiro resultado que eu vejo nessa história é a harmonia que Samuel traz à sua família. Note que nos versículos 19 e 20 e 21 fala de sua mãe vindo todos os anos, trazendo roupa para Samuel. E aqui eu imagino uma cena de alegria, de conforto, de harmonia. Não que não haviam diferenças, não que não haviam momentos de tristeza, momentos de conflitos, mas eles sabiam equilibrar. E a palavra harmonia significa equilíbrio ou combinação entre elementos que ocasionam uma sensação agradável ou aprazível. Como filhos, nós podemos e nós precisamos trazer harmonia às nossas famílias. Como filho, você tem trazido harmonia à sua família? Ou será que por causa do seu comportamento, por causa das suas atitudes, por causa da forma como você se porta com relação a Deus, será que isso tem trazido discórdias, tristezas, angústias para a sua família? Engraçado que até no nosso corpo nós temos doenças provocadas pela falta de harmonia. As famosas doenças autoimunes, onde aquilo que deveria nos proteger, nos harmonizar, acaba por destruir com a nossa saúde. E o que de não dizer então, nós como filhos, do nosso caráter, da nossa atitude para com a pessoa, para com as nossas famílias. A história desse menino chamado Samuel trouxe harmonia à sua família, muito diferente de Ofni e Finéias, que conheceram a maldição de Deus. A partir dos versículos 27, nós lemos da profecia de Deus contra a família de Eli. E não foi nada agradável o que Ofni e Finéias causaram, a desarmonia que eles causaram nessa família. Quais são os resultados que você tem trazido para a sua família? Você tem trazido harmonia para o interior da sua casa? Você tem trazido paz, tranquilidade, satisfação, harmonia dentro da sua casa? E o último resultado de filhos que amam, que temem a Deus, é bênçãos.
E sabe, cada um aqui tem a sua família e poderia substituir a foto que eu coloquei pela sua respectiva família. E Deus nos tem dado a graça de recebermos bênçãos nas nossas famílias. E isso é fruto de pessoas que antecederam a nós, que dedicaram as suas vidas ao Senhor, o seu tempo ao Senhor, e que trouxeram como filhos bênçãos à sua família. E Deus espera que nós possamos trazer bênçãos a nossas famílias, obviamente que orientados por Deus, porque as bênçãos vêm de Deus, mas que Deus possa nos usar como canal, como fonte para isso. Salmo 62, 12 diz que contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. E que a gente possa então entender que Deus espera que nós possamos trazer resultados às nossas famílias. Sabe, lendo esse texto, eu me fiz essa pergunta. Para começarmos a nossa série de conferências, eu me fiz essa pergunta: o que espero de mim como filho? O que espero de você como filho? Espero que nós tenhamos prioridade e que a prioridade seja Deus. Espero que nós tenhamos obediência para com as nossas responsabilidades, para com os nossos pais. Espero que nós tenhamos pureza, sejamos diferentes de Ofni e Finéias, e espero que nós tenhamos resultados. Eu vou passar um vídeo agora, e com esse vídeo eu encerro. Um vídeo que talvez você já tenha até assistido. Um vídeo chamado 99 Balões. Se você já assistiu, não vale a pena, ou melhor, vale a pena ver de novo, em que um menino, vocês vão entender essa história, impacta a sua família por poucos dias. O que dizer então nós, com a nossa idade, com aquilo que Deus tem nos dado? Então assista esse vídeo e você vai entender o que espera de nós. Dear Elliot, right now you are 2 months from being born. We just found out that you have trisomy 18, also called Edwards syndrome. Doctors tell us that you won't likely make it to birth. Your mom and I are praying against that. We're praying for healing. We're praying for nothing less than a miracle. You're our first child, and the day of your birth couldn't come sooner. Dear Elliot, you were born today weighing in at 6 pounds. You are already a miracle to us. Your mom is doing well, and it looks like we'll be hanging out here at the hospital a little longer. Dear Elliot, today you turned 11 days old. We are so proud of you. Today we celebrated your 11th birthday. In fact, we do that every day at 4:59, the time you were born. Dear Elliot, we've been home for a week now, so that's why you don't see your nurses anymore. It's great to have you home. Today I think we'll pack up everything and take our first venture out for coffee. Dear Elliot, I don't know if you've noticed, but you're connected to some tubes. The doctors say we have to keep these in so you can get oxygen to breathe. You are also fed through a feeding tube. We feed you every 3 hours and it takes an hour and a half to do it. We've loved learning how to best take care of you. We love it. Lots of people email, call, and send cards on your behalf. You're well loved. It's 11 at night right now and my feeding shift has just begun. Mom is asleep and the best part of my day has begun. My shift ends around 4:45 a.m. when your mom takes over. She cherishes her mornings with her boy. Today you turn 1 month old. I didn't know if I'd ever get to say that. To top off the day, 20 friends showed up at the door for a true surprise birthday party for you. They sang, brought balloons, and a birthday cake. It was beautiful chaos. At 2 a.m. this morning, your feeding tube came out. We had been warned this may happen eventually. We quickly realized we did not have a stethoscope, which was necessary to replace the tube. Since our neighbor was a nurse, I went ahead and knocked on their door at 2:30 a.m. They found their stethoscope and your mom went to it. After much wrestling, praying, and your tears, the tube was down, and you were able to feed. Just so you know, your mom is my hero. Dear Elliot,
You now weigh 7 pounds 3 ounces. You're growing and your food has been bumped up because of your good appetite. You continue to find new ways to steal our hearts. Dear Elliot, today marks 2 months of your life. Your mom and I are so thankful we know you. We know your face, your noises. We know that bath time and massage are your favorite daily activity. You finally learned how to suck your thumb by yourself. Because of Trisomy 18, you were born with clenched fists, and being able to do this is actually quite difficult. Way to go, son. Dear Elliot, we celebrate your birthday every day with a picture. Lately, we've tried to get a bit more creative. Dear Elliot, I realize you can get frustrated with your tubes and your frequent congestion. Please know that your mom and I are doing everything we can to make you comfortable. Dear Elliot, well, you tipped the scales today at 8 pounds 14 ounces. Quite an accomplishment. You also have managed to grow a pretty decent mullet. Dear Elliot, we all got to go to a reunion at the hospital. I've never seen your mom more happy. The joy she felt getting to show off her son can't be described with words. In fact, she compared it to the way a mother would feel when her son becomes president, or wins a Heisman, or develops a cure for cancer. The logic of medicine says you shouldn't be alive, but you are. You are such a fighter. Dear Elliot, you have now passed the 3-month mark. You also got your first cordless pictures taken today. No feeding tube, oxygen, or stickers. This was no small accomplishment, but we got it done. Have I told you lately that we are so proud of you? Dear Elliot, today you went to be with Jesus. An underdeveloped lung, a heart with a hole in it, and DNA that placed faulty information into each and every cell of your body could not stop God from revealing himself through a child who never uttered a word. Not a pulpit, not a slick presentation, not a best-selling book, but a 6-pound boy with trisomy 18. God found great pleasure to take a lowly thing in the eyes of the world and show truth. At your funeral, we released 99 balloons, each balloon representing a day of your life. How beautiful it was to watch, how quickly they were gone. And so today, we celebrate. Elliot, you are well, and although we miss you more than we can express, we're only separated from you by our time left on earth. See you soon, son, Mom and Dad. E ouvimos, se coloque de pé, cante conosco essa bela canção, e que seja uma realidade em nossas vidas, que nosso desejo seja de voltar ao primeiro amor. Arthur? Micael?
como agradecer por momentos como esses? O próprio salmista diz: "Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor." É um grande privilégio estar com vocês. Veja o irmão Josias vai estar orando aqui, encerrando essa primeira noite de conferência. Damos muitas graças ao Senhor, nosso Deus, por esta noite. Contar com as suas bênçãos durante o que aconteceu aqui, tua palavra, o ponto alto desta reunião. Damos-te graças porque ouvimos aquilo que precisávamos, tudo para andarmos os teus caminhos, conforme a tua vontade, no contexto da família cristã. Nós te agradecemos por nossos irmãos. Neste momento, mais uma vez, queremos rogar as tuas bênçãos sobre eles, as demais preleções que teremos amanhã e depois, conforme a tua vontade, que o Senhor esteja sempre nos disponibilizando, colocando o nosso coração, as nossas mentes, o desejo de estar ouvindo, mas também de estar praticando, obedecendo os preciosos ensinamentos da tua palavra. Agradecemos pela vinda de cada visitante nesta noite, que a tua palavra faça sentido em cada um deles e que assim sejamos famílias benditas do Senhor, para vivermos no centro da tua vontade, para a glória do teu nome. E ao sairmos daqui, ó Deus, nós queremos contar com os teus livramentos, teu sustento, a tua capacitação sobre as nossas vidas, e que sejamos de fato famílias diferentes para mostrar este mundo e obedecer ao Senhor, obedecer a tua palavra, é o melhor que podemos fazer para sermos abençoados. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.